aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Currículo do Espírito Santo 7. Olhar para dentro. Parágrafo 11. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Suas testemunhas santas irão cercar-te, porque as terás chamado e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é tua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscavas. Isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venha a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso. E verás a mim quando olhares para dentro, e nós olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe, e só o mundo real pode ser visto. Assim como decides, tu verás, e tudo que vês só testemunha a tua decisão. Outro dia, uma pessoa conversando comigo disse que alguém que está numa situação de um pouco de sofrimento, disse a ela que ela queria paz. Ah, eu quero paz. E ela não sabia o que fazer. E eu disse a ela, ora, estende a tua paz para ela. Mas como? Ué, assim, dizendo, eu te dou a minha paz. Ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. Digo, todos nós somos. Então, quando aceitarmos isto de estender a paz, nós encontraremos a paz. Então nós temos que aceitar isso. O ego vai dizer para a gente, ah não, imagina, eu dizendo para a pessoa, eu te dou a minha paz, eu te estendo a minha paz. Se nem eu próprio estou em paz, você não está em paz porque não está estendendo. Lembro das lições do Espírito Santo. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Para ter paz, ensina a paz. Como é que eu vou ensinar? Estendendo. Se você estender, você vai se dar conta que tem. Então, se vem alguém e diz para você que você tem alguma coisa que você não acredita que tem, se você estiver disposto a olhar para isto, você verá que sim. Na livraria tinha uma caixinha de madeira e a tampa dela estava trancada fazia muito tempo. Parecia colada, era daquelas tampas que abre assim, abre e fecha.
Aquilo não abria de jeito nenhum. E era uma caixinha bem bonita. Mas estava lá, ninguém conseguia abrir aquela tampa. Aí chegou uma pessoa lá e queria comprar a caixinha. E a Raquel disse, essa caixinha só está com defeito, ela não abre a tampa. E elas tentaram abrir e nada. E a Raquel, não, essa caixinha já tentamos muitas vezes abrir a tampa, ninguém consegue abrir a tampa dessa caixinha. E a pessoa disse, ah, ele abre, e apontou para mim. Eu disse, eu não abro essa caixa, porque eu já tentei inúmeras vezes, não consegui. E ela insistiu, não, com certeza você vai conseguir abrir. Aí eu peguei a caixinha e fiz assim, pum, abriu. Então nós não estamos acreditando em nós mesmos. Nós não lembramos que temos a paz. Então nós não lembramos que somos capazes de abrir a caixinha. Experimenta estender a paz. E não nos faltará para quem estendê-la. Todas as pessoas querem paz. As pessoas que estão em conflito, as pessoas que estão em sofrimento, as pessoas que estão confusas, as pessoas que estão, enfim, em discórdia, todas querem a paz. Basta você então dizer, olha, eu te estendo a minha paz, para que tenhas paz. Tem que aceitar isso. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz. Então, quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz. Porque você não pode dar nada que você não tenha. Mas para saber que você tem que dar, você tem que estender. Então, quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz. E aí começarás a ver o mundo real. Vamos lembrar isto. E vamos lembrar de aceitar essa missão. Abençoar e estender a paz. Então a gente pede a paz. Por que não a temos? Porque não é da nossa vontade ouvir a resposta. Porque as pessoas querem, eu quero paz. Para ter paz, estende a paz, para que ela se manifeste. E aí você a terá. E suas testemunhas te cercarão. Suas testemunhas santas. Porque você as convidou. Então você quer ter paz? Convide a paz. Faça com que ela se manifeste, estendendo a paz. Pode começar com qualquer coisa. Eu estendo a paz para esta casa. Eu estendo a paz para esta sala. Eu estendo a paz para meu ambiente de trabalho. Eu estendo a paz para o meu dia. As testemunhas santas. As testemunhas santas, elas vão te cercar e você as verá. O que são as testemunhas santas? São os nossos convidados, porque quando nós estendemos a paz, ela se manifesta. Como virão as testemunhas? As pessoas
e tudo que está à tua volta vai testemunhar a manifestação da paz. Você vai ver as pessoas dizerem: nossa, como você tem paz. Alguém vai observar e vai dizer: são as testemunhas santas que testemunham a santidade da paz que você manifesta ao estender a paz. Se você começar a fazer isso no teu ambiente de trabalho, todos os dias que chegar, eu abençoo este ambiente e estendo a paz. Você vai ver que as pessoas vão chegar lá e vão dizer: nossa, aqui tem tanta paz. O Reiki é uma bênção. Mas nós ainda temos muitos bloqueios, embora nós tenhamos o Reiki, porque o Reiki e a bênção é a mesma coisa, para mim é. Nós ainda temos muitos bloqueios para dizer: eu abençoo, eu lhe dou a bênção. Porque o Reiki nós utilizamos como uma terapia. Mas a bênção é assim: eu te dou a minha bênção e estendo a minha paz. Eu dou a minha bênção e estendo a minha paz para esse ambiente. As pessoas costumavam, agora eu não tenho ido muito à livraria, mas costumavam entrar na livraria e dizer: nossa, aqui parece uma dimensão fora do mundo, fora do tempo. Tem uma paz aqui. São as testemunhas santas. Por quê? Porque você manifesta a paz. E as testemunhas da paz vão aparecer. Você manifesta a alegria. E as testemunhas da tua alegria vão aparecer. As testemunhas santas que testemunham a manifestação da paz. Porque isso vai ser perceptível, as pessoas vão sentir isso. Essas são as testemunhas. Porque você as convidou, as testemunhas santas, que manifestam a paz, quando você manifesta. Então vocês vejam que as manifestações virão de acordo com o que convidarmos. Isso parte de uma decisão na nossa mente. Se nós convidarmos conflito, vão vir as testemunhas do conflito, que são as testemunhas da confusão. Vão vir para testemunhar a nossa escolha. E quando virão? Não sei. Pode ser que venham daqui 10 anos. E você diz: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Ora, nada acontece sem que hajam 3 condições: a ação, o objeto que reflete a ação e o agir. E isso vai testemunhar, então. É o resultado lógico. Se você estender a paz, você manifesta a paz. É como uma invocação para que a paz se manifeste. Eu te dou a paz, eu te estendo a paz. Isso é uma invocação para que a paz se manifeste. E isso não tenha dúvida de que vai acontecer. Se nós manifestarmos o conflito, ele vai se manifestar, não tenha dúvida, isso é o resultado lógico. Às vezes daqui 30 anos, o físico vai apresentar uma doença
E como nós já sabemos que tudo é o resultado lógico de causa e efeito, eu vou ficar me perguntando, mas o que eu fiz? Onde eu errei? E vai estar lá. Em algum ponto, eu convidei a doença, porque a doença é o erro, é o conflito. Quando eu manifestei um erro, um conflito, uma raiva, foi uma escolha na minha mente. Foi um convite para que o conflito e a raiva se manifestassem, porque isso são insanidades. E a insanidade se manifesta no físico. A nossa mente, ela se estende no físico, para que possamos compreender como ela funciona. Tudo está na nossa mente. O corpo é neutro, o corpo não é nada, é uma extensão da mente. Porque em somente nós não iríamos conseguir aprender isto. Então o corpo, sim, ele tem utilidade. O Espírito Santo, ele reinterpreta tudo. Ele reinterpreta o corpo como uma extensão da mente para que nós possamos, em percebendo no físico, que é o instrumento de aprendizado, aprender na mente. Então a minha mente se estende no cérebro, por isso que as pessoas confundem o cérebro com a mente. O cérebro não é mente. Mas a minha mente se estende em cérebro para que eu possa compreender como se processam as decisões, as escolhas, os pensamentos. Não que o cérebro faça isso. Mas o cérebro é a extensão da própria mente, que se manifesta em cérebro para que eu possa compreender. E para que assim eu possa compreender a mente. A mente tem garganta? Tem garganta. Porque é aquilo que nós não conseguimos engolir, que fica atravessado na garganta. Porque tem coisas que nós não engolimos. Isso é mental, não é nem físico. Então a garganta, ela é um instrumento de aprendizado da mente para nós observarmos como são coisas, o que acontece com coisas que a gente não consegue engolir, fica engasgado. Aonde? Então a gente diz às vezes, eu estou com isso engasgado há meses. Mas se está engasgado, então você já está no físico? Não. Então onde é que está engasgado? Aqui na garganta, não consigo engolir isso. Está engasgado. Então a mente tem garganta? A mente fica engasgada? Fica. Com coisas que eu não aceito, que eu discordo, que eu não concordo, que eu não consigo engolir. E a mente tem estômago? Tem. Então a mente criou o estômago para nós entendermos como que funciona o processo de digestão. Como é que eu vou digerir isto? Olha, porque agora tal pessoa fez daquele jeito. Meu Deus, eu consegui engolir, mas não consigo digerir isso. Parece estar parado aqui. Isso é muito indigesto. Mas o que uma pessoa fez lá tem a ver com o meu aparelho digestivo? Como é que isso pode ser indigesto? Porque eu sei como é engolir uma coisa indigesta. Fisicamente, o estômago é o laboratório da mente, para eu perceber como funciona o meu sistema de aceitação e de digerir as questões. Então eu pego uma questão
a minha mente tem que pegar, ela pega o joio e o trigo junto. Ela tem que digerir, ela tem que engolir e separar. A separação é no estômago. Então eu separo aquilo que é bom, verdadeiro, amável e útil, são o que vai me nutrir, o que vai nutrir a minha mente. E aquilo que não é, o intestino vai digerir e expelir. Então eu tenho que fazer isso com as coisas que me acontecem no dia a dia. Bom, isso eu faço com os sólidos. Mas a matéria se apresenta em 3 estágios, 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E os líquidos, como é que funciona? Eu posso me engasgar com líquidos? Posso. Tem líquidos que eu não consigo digerir. Quem é que trabalha com a seleção dos líquidos? O rim. E quem é que trabalha para expelir os líquidos que não são nutrientes? A bexiga. E expele. Então o rim separa os líquidos, pega o que é verdadeiramente útil e aquilo que não serve para nada, ela manda para a bexiga manda embora. E os gasosos? É o fígado. O fígado trabalha com as coisas sutis. Que o gasoso é o que menos a gente percebe. Isso funciona no fígado. E o que é? São as nossas raivas, as nossas angústias, os nossos sentimentos. São esses convidados mais sutis, que a gente acha que isso não é nada, isso deixa para lá. Eu falar mal dos outros, o que tem? Isso não faz mal nenhum. Parece que não tem o problema do engasgado, do digestivo, do rim, não. Isso trabalha no fígado. Então, por isso que nós podemos perceber através do físico, por isso que o livro diz que o fígado é o físico é um instrumento de aprendizado. O corpo físico. A mente se estende em corpo físico. Tudo que tem no corpo tem na mente. A mente é a própria extensão física. O corpo é a fisiologia da mente. É o físico. Onde a mente se estende e se manifesta. A mente se manifesta no seu físico e através dele. E tudo que acontece no físico é como você vê. E aí o seu corpo físico tem as percepções dos 5 sentidos. E como você funciona, se você funciona no ego, você vai perceber o mundo de forma equivocada. Porque você vai perceber como conflito, como cansaço, como vingança, como ódio, como raiva. Mas você pode perceber da forma certa. Porque todos esses sentimentos sem amor, eles tiram a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. Por quê? Porque eu escolhi ver desta forma. Da forma como você escolhe, você convida para que assim você manifesta a tua escolha e você convida os testemunhas da tua escolha para te visitarem, para testemunharem, para te cercarem.
Então, como você tem que fazer? Como que nós manifestamos as escolhas? Por pensamentos, palavras, ações e omissões. E se nós escolhermos manifestar de forma equivocada o pensamento, a palavra, a ação ou a omissão, é o que se chama o pecado. O pecado é tudo aquilo que surge decorrente das minhas escolhas, por pensamentos, palavras, ações e omissões, que eu manifesto segundo as minhas escolhas, e que convida as consequências das minhas escolhas para me cercarem e testemunharem a minha escolha. Então eu sinto que estou com um nó na garganta aqui, que eu não consigo engolir aquilo que a pessoa me disse. Eu estou sofrendo. O sofrimento me cerca e testemunha a minha escolha. Quem eu convidei? O sofrimento, mas como? Quando? Porque eu não concordei, porque eu não aceitei, porque eu contrariei, porque eu contradisse, porque eu neguei. Então, de alguma forma, nós escolhemos. Está lá. Isso vai se manifestar. É a extensão, o corpo é a extensão da mente. É a mente manifesta em corpo físico. A mente se materializa no corpo. Por isso que as doenças não são de corpo, são de mente. E a palavra demente, quando escrita tudo junto, é o equivalente a insano. Está demente, está insano. Quando escrito separado, de espaço mente, significa que é da mente. O que dá no mesmo. Então a demência é uma insanidade que não é de corpos, é de mente, que se manifesta no corpo. Então eu convidei isso a se manifestar? Sim. Mas quando? Uma das primeiras coisas que temos que aprender quando aqui nascemos é: nada acontece sem que hajam 3 condições. O sujeito, o objeto, que reflete a ação, e o agir. Isso é primitivo. Casos de crianças, assim, como é que uma criança cria na mente isso? O nascimento não é o começo. A vida não começa quando nascemos. E nós somos, assim como nós herdamos a genética dos nossos pais, nós podemos herdar isto também. Então a criança também pode assumir por herança algo que ela já herdou. E tem coisas que ela própria escolhe, às vezes ainda na gestação. Nós já fazemos escolhas durante a gestação. Então, dependendo do que eu escolher, das decisões que eu tomar durante a gestação, isso pode se manifestar a qualquer momento. Tem umas coisas do tipo assim. Eu ouvia dizer, quando eu era criança, quando tinha uma pessoa com alguma deficiência, que eram primos que tinham se casado e que pessoas da mesma família não deveriam se casar porque os filhos poderiam vir com
alguma demência, alguma deficiência. Então, se nós estudarmos lá a biologia, isso vai estar nos estudos da biologia, nós vamos entender por quê. Então, tem crianças que podem nascer com a doença. Agora, isso pode se manifestar não nessa geração, na próxima, até 4 gerações depois. E aí tem todo um estudo do gene recessivo, do gene dominante, que quando junta um com o outro, vai se manifestar ou não. Então, a medicina busca estudar isso para entender. O próprio, agora que estamos com esse vírus, uma pessoa me disse que ela estudou essa coisa da biomedicina e ela disse que tem células que são receptivas e outras não. Então, umas vão se infectar facilmente e outras pessoas cujas células não são receptivas não vão a esse vírus. Por quê? Que umas são receptivas e outras não? Isso já vem da própria história genética da pessoa. Antigamente se fazia a árvore genealógica das pessoas. Quando se batizava uma criança, se botava os 4 sobrenomes anteriores da família da mãe e do pai. Isso tinha que ficar registrado, quem eram os avós, bisavós e tataravós, maternos e paternos, se registrava. Então era Dom João de Orleans e Bragança e Goiabeira e não sei, e botando todo, e Silva e Gomes e não sei o que, dava aqueles sobrenomes compridos, e depois, isso é uma bobageirada, pois só o sobrenome do pai, só para saber quem é o pai. E aí as pessoas perderam, não sabem nem quem é a mãe. Então como é que nós vamos saber agora aonde pode ter sido a causa de uma dificuldade que uma criança manifesta? Isso pode estar se manifestado depois. Então, nós manifestamos as nossas escolhas. E convidamos as testemunhas disso a nos cercarem, a nos manifestarem. Eu soube de uma história que parece que foi verdade nos Estados Unidos, de uma criança, de uma boa família, muito cuidadosa com a educação dos filhos, que pegou uma arma e foi para a escola e disparou contra seus coleguinhas. Uma criança de 7, 8 anos. E aí se foi pesquisar o porquê aquela criança, numa família tão cuidadosa com a educação, manifestou isto. Por que ela teria feito um ato de violência? E aí pesquisaram para ver se ela era vítima de bullying, porque normalmente isso aí é vítima de bullying, que a pessoa vai lá e quer se vingar. Não tinha bullying, não tinha chacota, ela não tinha dificuldades, era uma criança inteligente, bem-humorada, de repente fez isso, do nada. A família educou lindamente. Os pais não deixavam ela ver nada inadequado. Então a criança nunca tinha visto filmes de violência. Nada. Nem isso. Nada que pudesse ensinar violência.
o avô da criança assistia a filmes policiais e de violência. Então, quando ele trazia isso para a sua mente, ele convidava isso para se manifestar. Ele não manifestou isso. Ele gostava de ver. O que acontece? Tu vai enchendo a tua mente com isso. Isso vai se manifestar. O Roberto Carlos foi fazer um show em Tóquio, no Japão. 3 meses antes, começaram a divulgar. Roberto Carlos vai fazer show. Era muito conhecido no mundo. Vai vir em Tóquio fazer um show. 9 meses depois do show do Roberto Carlos, nasceu uma criança a cara do Roberto Carlos. 9 meses depois da estada dele em Tóquio. E aí, a mãe não soube explicar como uma mulher casada com um motorista de táxi de Tóquio, como que nasceu uma criança que era a cara do Roberto Carlos, era ele. Isso chamou a atenção, né, das enfermeiras, e a notícia se espalhou e correu por todos os lados. E a televisão foi entrevistar o pai. O pai soube explicar. O pai disse: eu, motorista de táxi em Tóquio, né? Aí eu ligo o rádio, passa show Roberto Carlos, show Roberto Carlos. Eu olho para fora, outdoor, aí vem show Roberto Carlos, vai vir Roberto Carlos. Eu chego em casa para descansar, ligo a televisão, show Roberto Carlos, show Roberto Carlos. Vou conversar com minha mulher, ela só diz, vai vir show Roberto Carlos, show Roberto Carlos. Japonês saco cheio Roberto Carlos, né? Tá explicado. Então, isso pode acontecer assim. Então, são os convidados, eles podem se manifestar em outra geração. Eu me lembro que eu tinha um amigo, ele era paulista, e a gente chamava ele de Paulista. Ele era uma pessoa muito engraçada, ele tinha um sotaque de paulista do interior, assim, mas tinha um sotaque muito forte, diferente do nosso. E ele falava umas coisas engraçadas. Então, quando se ouvia dizer que alguém fez uma coisa errada, ele dizia, isso aí até os netos vão pagar. Ele costumava dizer isso. Isso aí eles vão sofrer até a 4ª geração. Parecia, a gente dizia, para de rogar praga. Era uma sabedoria. De que isto pode se manifestar até 4 gerações lá para frente. No caso do menino da arma, da escola, se manifestou na 2ª geração. A 1ª geração é o filho, a 2ª geração é o neto. Do nada ele pegou e foi lá e fez isso. Isso pode acontecer, por isso que nós temos que ter cuidado, selecionar, separar o joio do trigo. Por isso o cuidado com as crianças.
O amigo me convidou para ir tomar um chá na casa dele, certa tarde. Ah, Jorge, vai lá, vamos lá tomar um chá lá em casa. Aí fomos, Raquel. E ele tinha um menino lá nos 4 anos. E de repente o menino disse, pai, vamos comigo ali na área de serviço, que ele queria pegar alguma coisa lá. E aí, mas era de tarde, às 4 horas da tarde. Vai tu sozinho? Não, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Se tem alguma coisa lá que possa ter assustado ele. Diz, não, Jorge, ele tem medo. De noite, então, ele tem medo das coisas, de tudo isso. E ele estava lá. Aí a gente estava tomando lá o café, né, o chá da tarde, lá o café. Ligou a televisão e botou o menino para ver televisão. Então, no ambiente ao lado, o menino estava na frente da televisão. Vendo o quê? Filme de monstro. Isso é filme de terror? Para uma criança. Ah, mas ele gosta, ele se distrai. Eu digo, você não está vendo que ele está... O que ele acha que tem lá na área de serviço? Eu perguntei para o pai, monstro. Da onde que ele tira a ideia de que tem monstro lá? Agora tu olha lá para a televisão e tu sabe. Ah, mas então o que ele vai ver? Não sei, tu tem que selecionar. Ah, mas ele não quer, ele só quer ver. Só quer ver porque tu deixou. Ah, mas daí ele se acalma. Se acalma, mas perde a paz. Não é que ele se acalma, a mente fica apavorada ali na frente. É um vício. Vicia na adrenalina, no medo, no pavor, e vai manifestar isso. Então, o que são as testemunhas que manifestam as escolhas? O monstro que está na área de serviço. É uma testemunha que manifesta a escolha. Então vejam que isso pode se manifestar em outras gerações às vezes. Quando dizem, mas e as crianças? Ora, é uma herança natural. Eu herdei tudo dos meus pais. Algumas dificuldades que eles tinham também. Então, a minha função é curar. E o que eu tenho que curar? A mim mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Salvar a minha alma. Salvar de quê? Disto. Outra manifestação que nós temos na mente é que nós temos muita dificuldade em entender o que é o coração, o que é a alma e o que é a mente. O cérebro nós já entendemos. Aí de salvar a alma. O que é a alma? E aí a alma representa o amor? É. E o coração representa o quê? O coração físico. O amor. Então o coração, assim como a mente se estende em estômago, se estende em coração. É a alma. Por isso que o coração e a alma são confundidos. E a alma se confunde com a mente. Por isso, porque a alma é a ânima, aquilo que dá vida. É a própria mente. Então, por isso temos que salvar a alma. E todas essas situações que nós herdamos são manifestações de convidados. Podem ter sido convidados por meus bisavós. E eu manifesto. Mas isso no físico é só uma manifestação. Por isso que não adianta, diz o Curso em Milagres, eu curar o corpo, porque eu estou tentando curar a consequência. Então eu tenho que curar a mente.
Então você faz um seguinte exercício. O corpo espelha a mente, porque é a extensão da mente, é o espelho da mente. Você olha no espelho e você vê como é o teu corpo. Você olha no corpo e ele pode espelhar a tua mente. Agora você faz o seguinte exercício. Você faz um pequeno corte aqui, bem pequenininho. E agora vai se olhar no espelho. Agora, em vez de fazer o curativo aqui, você faz o curativo no espelho. Quando você olhar no espelho, você vai ver o curativo. Se você se colocar na mesma posição, você está olhando lá, olha, tá certo? É aqui? É, bem aqui. Colocou o curativo lá no espelho, vai aparecer que você está com o curativo aqui, porque você colou no espelho o curativo. Mas não curou aqui. Então nós tentamos curar as nossas doenças no espelho. O corpo espelha a mente porque é a extensão da própria mente. O físico é um instrumento de aprendizado. A mente é um aprendiz e o espírito é perfeito. Por isso que nós não vemos o mundo real. Porque o mundo real é na mente. E nós olhamos no físico. Por isso que o mundo não tem cura. Porque nós queremos curar o espelho. Porque o que nós vemos lá fora é o reflexo da nossa própria imagem, da nossa própria imaginação. O espelho reflete a imagem. O mundo reflete a imaginação. Aquilo que nós imaginamos que o mundo é. É a imagem em ação. O corpo manifesta as testemunhas que nós convidamos. Mas quando que eu convidei isso? Ah, pode ser há muito tempo. Então, quando começou a cair meu cabelo, eu fui lá no dermatologista e a primeira coisa que ele me perguntou é se eu tinha na minha família alguém com calvície. Pai, avô, bisavô. O meu pai era bem calvo. Ah, eu já sabia dessa história. Eu menti para ele. Disse, não tem ninguém. Disse, nossa, então vamos ver, porque se não tem ninguém, há uma possibilidade de que isso começou contigo. Se começou contigo, dá para curar. Eu digo, e se fosse com meu pai? Aí é genético, aí não há o que fazer. Aí tu tem que assumir. Porque a informação está no gene. Está no código genético e isso a gente não sabe mexer. Não tem o que fazer. Assim, vocês vejam que tem coisas que se manifestam, e é claro que a gente olha para as crianças e diz, mas e as crianças? Elas manifestam o que os pais, os avós, os bisavós convidaram para se manifestar. A minha mãe contava uma história que tinha um rapaz, na adolescência dela, que era filho de um vizinho. E ela gostava muito dele. E o rapaz gostava muito dela. Mas os pais do rapaz não permitiram que ela se relacionasse com ela, que o rapaz se relacionasse, porque dizia que ela tinha sangue ruim, porque ela tinha umas feridas na perna. Que ninguém conseguia curar. Eles moravam numa colônia no meio do mato, que tinha que andar 30 quilômetros a pé numa picada para chegar lá na casa onde ela morava.
pelo meio do mato, para chegar lá na colônia onde ela morava. E tinham vizinhos lá. Mas eram longe, mas eles se visitavam, né? E ela tinha umas feridas na perna. E um dia, uma pessoa, e ninguém conseguia saber curar aquilo. Aí um dia, eles receberam a visita de uma pessoa lá, de um visitante de fora, que estava de passagem. E o visitante viu e disse, mas o que essa menina tem na perna? É umas feridas que não cura nunca. E aí disse, deixa eu ver. Aí foi olhar, e era berne. Aí ele disse, mas isso é berne. E ninguém sabia o que era aquilo. Nem eu sei até hoje. E ele foi lá e tirou e curou. E o vizinho não deixava o filho namorar com ela porque dizia que era de sangue ruim. Que isso depois passava para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Ia passar essas doenças. Berne é um bichinho que a mosca larga ali e vai nascendo umas larvas e vai crescendo dentro da pessoa. Se não tira, vira uma bicharada lá dentro. Então, e ela devia estar assim. É, pobrezinha, e dói um monte. Ela disse que sofria muito, ela disse. É. Mas o que mais fazia sofrer é porque ela não podia namorar com o rapaz. Porque a família dele não deixava. Porque ela tinha sangue ruim. E isso ia passar para os descendentes. Então vocês vejam o convite. Essa foi uma situação equivocada, não era sangue ruim, né? Mas a família do menino tinha essa preocupação. Ver com quem você vai casar. Isso tinha uma preocupação que era no nível da moral e no nível físico. Ver o que os teus filhos vão herdar. Isso tinha a ver com moral, com caráter, com... Isso tudo era observado. Vocês lembram que antigamente, quando o rapaz queria namorar uma moça, ele tinha que se apresentar e o pai da moça fazia um interrogatório? Eu nunca fui interrogado, mas eu ouvia falar disso. Os meninos tinham medo do pai da moça, porque ele ia perguntar quais são tuas intenções, isso era o que se dizia, tu tinha que se explicar, e quem são teus pais, e quem são teus avós, e os teus bisavós, e os tataravós, a gente tinha que se explicar até a quarta geração anterior, de antepassados, para ver se passava no teste. Para ver se o sogro aceitava namorar com a filha dele. Então vocês vejam por que é que algumas crianças têm manifestações. Nada acontece sem que hajam 3 condições. O sujeito, o objeto que reflete a ação e o agir. Tudo é resultante de uma escolha. Quando se diz, nem um fio de cabelo cai da tua cabeça, sem que se saiba, é que você, até isso, você tem que autorizar. No nosso curso ainda diz que até a morte nós autorizamos. Senão já...
Outro dia eu fui falar com o gerente de uma empresa, com quem eu tenho bastante contatos, né? E sempre estou conversando com ele, e ele é fornecedor nosso, e eu sempre estou conversando com ele, e ele é muito, muito amável, eu sempre e com a equipe lá, com o pessoal que trabalha com ele, a gente sempre tem contato, eu estou sempre dizendo muitas bênçãos, e tenha um lindo dia, e muito sucesso para você, e muita paz e alegria, né? E um dia desse eu fui conversar com ele que eu estava precisando de um desconto. Ele disse, olha, acho que nessa pandemia aí eu estou até meio desanimado, não é o que eu queria fazer, assim, pedir um desconto. Ele disse, seu Jorge, o senhor não faça isso, o senhor não diga isso para ninguém. O senhor é uma motivação em pessoa, sempre abençoando, com sucesso, com alegria. O senhor não sabe quanta motivação o senhor dá para todos nós aqui. O senhor não diga que está desmotivado só porque tem que pedir desconto. Não faça isso, o senhor não perca a sua energia. Eu disse, nem eu sabia que fazia isso. E você precisa ver quando telefona esse pessoal de telemarketing. Hoje ainda recebi uma ligação. Ah, aqui é não sei quem, da Claro. Ah, você quer me vender um celular, né? Aí a pessoa diz, ah, sim, claro. Não, eu não vou querer comprar o seu celular, não, eu já tenho. Mas o senhor não quer ouvir a minha proposta, a minha oferta? Não. Eu vou agradecer muito, vou te desejar muito sucesso. Ah, obrigado. E muitas bênçãos, e muita paz e alegria. Mas isso, a testemunha vem instantaneamente. A pessoa se derrete. Puxa vida, a pessoa se desmancha em sorrisos, alegria. Muito obrigado, mas aí não é aquele, ah tá, muito obrigado, te desejo sucesso. Ah, obrigado. Que a pessoa não aceitou ainda, ela não aceita, porque ela está tendo um insucesso, ela não conseguiu me vender o produto dela. Então, desejar sucesso, ah tá, obrigado. E muita paz, alegria e muitas bênçãos para você. Isso é, assim, uma chuva de bênçãos. Porque a pessoa se desmancha, ela fica feliz, ela fica alegre. Nós convidamos as testemunhas das nossas escolhas para que elas se manifestem. E podem se manifestar quantos anos leva a tâmara para produzir frutos depois que ela foi semeada, quem sabe? Cerca de 80 anos. Aquele que semeia a tâmara provavelmente nunca vai colher. Os seus descendentes vão colher os frutos daquilo que ele semeou. E mesmo assim ele semeia. Então os meus descendentes vão colher os frutos daquilo que eu estou semeando agora. E esses frutos podem vir quando? Não sei. Depende do que eu estou semeando. Se for tamareias, pode ser daqui a 80 anos. Tanto o de bom, quanto o que não é. E o que não é demora mais, porque a semente é ruim. Mas se vocês aceitarem que a missão é estender a paz, comecem a fazer isso, gente. Vocês vão ver que tem coisa que frutifica na hora. Você sabe que isso é um milagre, né? Isso é a descrição do que é um milagre. O milagre não obedece às leis do tempo e do espaço. E o milagre é uma manifestação de puro amor. Então,
Quando você estende a paz, aquilo que deveria acontecer daqui a 80 anos acontece agora mesmo. As testemunhas do que você plantou podem se manifestar agora. Quais são as testemunhas de que eu plantei um pé de tâmaras? Os frutos da tamareira. Os frutos daquilo que eu semeio são as testemunhas. E por que a tamareira vai frutificar? Porque eu convidei quando? Quando eu semeei. Então quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem semeia amor, colhe por amor. E essa é a nossa missão aqui, né? Porque nós somos uma semente de amor. Então, quando aceitarmos a nossa missão de estender a paz, nós vamos perceber o mundo real. O mundo real é amor. Porque é quando a semente aceita a sua missão. Se eu sou uma semente de amor e paz, e em sendo amor e paz é também alegria e felicidade plena, é isso que eu tenho que manifestar, eu tenho que aceitar a minha missão. E aí eu vou ver o amor frutificar, florescer, frutificar. E esse é o mundo real. Quando eu ver o amor florescendo e frutificando. E é assim que eu vou ver o mundo, eu vou ver tudo de forma amorosa. Porque eu vejo como eu determino. Por quê? Porque o mundo é um espelho. Assim como vejo essa definição de que o corpo é a fisiologia da mente, que a mente se estende em corpo, por isso que você é a mente. E na tua mente está o Espírito Santo, por isso que na tua mente está a verdade, está o caminho, está a vida. Por essa razão. Então, só que você tem que olhar para dentro. Então nós pedimos amor. Eu quero amor, porque eu estou no conflito. Por que é que nós não recebemos? Ele diz, eu ouvi o teu chamado e atendi, mas você não quer olhar para mim, você não olha para dentro. Por quê? Porque você tem outros interesses. E quais são os outros interesses? Eu peço, eu quero alegria, mas eu me jogo para cima dos conflitos. Eu quero alegria, mas aí eu faço a crítica negativa das outras pessoas. Eu quero alegria, mas daí eu faço confusão. O doutor, pois o considero um grande amigo, recomendou um livro para uma pessoa e essa pessoa comentou comigo a respeito disso. E ela está com um problema de saúde, que é uma disfunção nas células, alguma coisa desse tipo. E ela diz que nesse livro está escrito que essas células que estão com essa disfunção são os ativistas revolucionários. A pessoa que escreveu o livro comparou esse problema com as células, que ela diz, essas células são os ativistas revolucionários. E ela leu o livro e comentou comigo, disse, Jorge, era eu na minha juventude, ativista revolucionário. Então, tu semeou. E ela compreendeu isso, a pessoa compreendeu isso, comentou comigo. Então vejam, é a compreensão do que estamos falando aqui. É a compreensão do que estamos falando aqui. Quem são as testemunhas? Bom,
poderia se manifestar num descendente. Ainda em corpo de criança, porque a mente não tem idade. E o filho é a extensão da minha mente. Então é a extensão da minha mente, é um fragmento. Um fragmento é parte da mente. A mente se estende no filho. Então, se a minha mente está insana, o meu filho é a extensão da minha mente. Tal pai, tal filho. Eu e meu pai somos um. E tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho serve para nosso mundo. Eu e meu pai somos um, serve para nossa santidade. Eu e meu pai somos um em santidade. E tal pai, tal filho serve para a nossa fisicalidade. É assim que nós entendemos. Então tudo tem uma explicação. Se olharmos, isso deve ser um resultado lógico, isso é consequência. A própria mente da criança pode ter decidido na gestação. Eu tenho algumas situações que podem ser coincidências, mas de pessoas que têm epilepsia. E como eu sei que isso é consequência, eu vou trabalhar procurando o porquê, o de onde, o desde quando. E as coincidências às vezes são pais separados. Às vezes avós. Quando já nasce com essa situação. E quando os pais separados, com que idade os pais separaram? Ah, tinha 11 anos. E com que idade começou isso? Com 12, 13, 14. Do nada. Do nada não é. Nada acontece do nada. Vocês lembrem sempre dessa premissa. Nada acontece sem que hajam 3 condições. O sujeito, o objeto que reflete a ação e o agir. E tudo é resultado lógico de causa e efeito. E como o corpo é a extensão da mente, e a minha mente é um fragmento que se estende da mente dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados. Então, se algo se manifestar em mim que não é eu que dei causa, pode ser a manifestação dos meus antepassados. Por isso que muitas instituições religiosas buscam honrar os antepassados. Porque quando você os honra, você perdoa os efeitos. Na Igreja Católica tem uma lei que diz honrar pai e mãe. Para que serve isso? Que quando o filho aprende a honrar pai e mãe, ele não os desonra e não vê neles desonra alguma. O que poderia desonrar o pai e mãe no filho? Ver os defeitos do pai e apontá-los, e da mãe e apontá-los. Isso não é honrar o pai e a mãe. Os hinduístas, lá na Índia, quando a gente vai lá na Índia, a gente vai no rio Ganges,
à noite, a gente vai navegar nos barquinhos no Rio Ganges à noite, porque as cerimônias brahmanes de gratidão pelo dia acontecem à noite às margens do Rio Ganges, de frente para o Rio Ganges, que é o rio sagrado. Então, para assistir a cerimônia brahmanes, que é lindíssima, você tem que ver pelo rio para assistir. Então, os turistas vão pelo rio, vão de barquinho e ficam no rio, de frente para a cerimônia para assistir. Então, as crianças vendem velas flutuantes para a gente acender e soltar no Ganges. Para quê? Para honrar os antepassados, eles dizem. É a mesma lei da Igreja Católica. Honrar pai e mãe, honrar os antepassados. Os japoneses têm instituições que também ensinam a honrar os antepassados. Os chineses também honram os antepassados. E para que serve isso? Honrar é perdoar. Para que as consequências dos erros não se manifestem aqui. Porque eu não vejo o erro. Porque quando vejo o erro no outro, eu o reforço em mim e dou realidade a ele. Então eu não desonro apontando o erro. Eu honro o pai e mãe. Eu vou honrar os meus antepassados. Porque assim eu desfaço as consequências no meu fragmento, que é a extensão da mente dos meus antepassados. Tem muita sabedoria. Por isso que o filho não pode apontar o dedo para o pai. É uma desonra. Por isso que deveríamos ensinar os filhos a honrar pai e mãe. Isso é para o benefício deles. E que isso se estenda por todas as gerações. É uma lição de sabedoria que só vem para o benefício. No nosso livro tem uma citação de Jesus que diz: as leis, se bem compreendidas, servem somente para a nossa proteção. Então essa é uma lei. É chamado lei da igreja. Para os seus fiéis. Honrar pai e mãe. Eu acho que é a primeira das leis. Está em primeiro lugar. E por quê? Agora sabemos. As leis, se bem compreendidas, servem somente para a nossa proteção. Isso é para proteção. De maneira solar. Compreendido, como é que é? De maneira solar. Olha, essa é a primeira vez que eu ouço, de maneira solar. Isso quer dizer que com intensa clareza. É isso? Lindo, lindo. Vou estender isso. Vou reproduzir. No caso de crianças, qual é o grau de, vamos dizer assim, de potência de ação de uma criança? É assim, às vezes ela escolheu, ainda na gestação. Se os pais brigavam na gestação, ela pode ter recebido as sensações de mal-estar da mãe. Sim, aquele filminho é super bom, né? Aquele do Meu Adorável Pão Duro, né? É, porque mostra a cara da criança lá em gestação e ele toma a decisão. Vamos olhar na árvore genealógica para ver se um dos antepassados teve tal problema. Se isso é manifestação dos antepassados. Tá? Ou será que, como que foi a gestação?
A gestação foi bem conflituosa. A mãe passou bem durante a gestação, os pais brigavam, era o filho que queriam, porque a criança, ela sente as sensações da mãe. Resolver questões, né, agora, numa fase adulta, né? E eu também. Mas eu estou querendo dizer que houve todo um sofrimento. Como é que a criança iria resolver isto? Por que que nós estamos resolvendo agora? Porque nós aprendemos isso agora. Se você não estivesse trabalhando aqui conosco esse tempo todo para a nossa cura, você tampouco teria sabido disso. Tampouco iria se curar. Tá? Agora, os teus netos, teus filhos, teus netos daqui para frente, com a tua presença, vão ter uma facilidade enorme para curar qualquer coisa, porque você está aprendendo a cura. Você vai estender isso para eles. O que diz o nosso curso? Milagres antecipam a cura em milhares de anos. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa poderia levar milhares de anos para entender esse processo de cura. E não ia curar nunca. Quer dizer, sei lá. E como nós estamos estudando milagres, nós estamos tendo essa compreensão agora. Gente, essa compreensão da mente que se estende em garganta, estômago, cérebro, coração, aparelho digestivo, intestino, rim, bexiga, fígado. E como que isso se manifesta e para quê? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu